Olá, estamos iniciando o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesse período de início de ano, nós abordamos temas específicos pautado pelas demandas, ou seja, pelos questionamentos e dúvidas que foram enviados pelos nossos telespectadores e telespectadoras. E o tema de hoje, nós estamos aqui recebendo o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Marcelo. Muito obrigado, Gil. Me permita fazer uma saudação especial a quem nos acompanha aí pela telinha da TVE, aquelas pessoas que curtem lá o canal da TVE no YouTube, que nos acompanham por lá também, que compartilham as respostas, algum colega de trabalho, enfim. E uma saudação também especial à nossa equipe técnica e à nossa querida produção. É um prazer enorme estar aqui contigo. Agradecemos aí o registro, doutor Marcelo, agradecendo em nome de todos aí os profissionais que fazem parte do timaço aqui do Consumidor em Pauta. E aí, em relação ao tema da nossa edição de hoje, tá? Começando assim com quase que seria um guarda-chuva que, infelizmente ou felizmente, não há aqui como se enquadrar isso, tá? Mas que passa na mente de milhões de trabalhadores quando ele vivencia a situação de ter sido despedido. E a questão que certamente vem à tona para todos é: fui despedido e agora, doutor Marcelo? Pois então, Gil, nós temos aí no nosso país aproximadamente 40 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada, trabalham com um vínculo de emprego. E se nós pegarmos aí as últimas pesquisas, nós vamos verificar que a rotatividade do trabalho no nosso país ela é muito grande. É algo em torno, um trabalho com carteira assinada no nosso país, ele dura em média entre 2 a 4 anos, em média, dependendo da categoria profissional, enfim. Então, há uma rotatividade muito grande. Assim como quem casa não pensa em se separar, quem assume um novo contrato de trabalho não pensa na rescisão. Mas, muitas vezes, há surpresa e é importante que as pessoas saibam o que elas têm para receber, saibam as formas, os prazos de pagamento, saibam quem pode ou quem não pode ser despedido. Então, no programa de hoje, a gente pretende abordar essas questões. Tá certo. E nesse contexto assim, de orientação, no momento que o trabalhador ou trabalhadora passa por isso, ou seja, foi despedido, as hipóteses são as hipóteses já de conhecimento público da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, com certeza, mas tem aquelas dúvidas básicas. Quais as situações que ele pode ser demitido por justa causa? Quais são as possibilidades as receitas que são advindas quando é uma demissão por justa causa ou sem justa causa, em termos gerais, só para relembrar os trabalhadores, para que eles consigam ter clareza quando passarem por essa situação. Exato. Então nós temos a despedida sem justa causa, a despedida por justa causa, o pedido de demissão e a rescisão consensual. Vamos lá, para os dois primeiros, né? A despedida sem justa causa é aquela onde o trabalhador vai receber todos os direitos previstos em lei. Ele vai sair de lá com a multa de 40% do fundo, vai poder movimentar o fundo, vai ter acesso ao seguro-desemprego em parcelas que podem variar de no mínimo 3 e no máximo 5 parcelas. Ele vai receber também o 13º proporcional, vai receber as férias proporcionais, ele não poderá sofrer desconto algum se o banco de horas for negativo. Então, ele vai sair com, entre aspas, o máximo de direitos que a legislação prevê para o caso da dispensa sem justa causa. Já o trabalhador que pede demissão, ele efetivamente vai ter uma perda financeira considerável, né, em relação aos direitos. Por quê? Porque, primeiro, se ele pedir demissão, ele vai ter que dar o aviso prévio ao empregador.
Ele vai ter que trabalhar os 30 dias e se ele optar por não trabalhar os 30 dias, ele será descontado o aviso prévio. Ele não terá a multa de 40% do fundo de garantia. Ele também não terá acesso ao seguro-desemprego. Ele vai receber ali o saldo de salário, as férias proporcionais e o 13º proporcional. Então, há realmente uma redução de direitos. E por que, então, pedir demissão? E aí entra uma grande questão. O pedido de demissão, Gil, ele deve ser genuíno. A vontade, ele deve refletir a vontade genuína do trabalhador. O que é isso? O que significa refletir a vontade genuína do trabalhador? Eu só devo pedir demissão quando efetivamente eu arrumei um novo emprego, eu arrumei um emprego melhor, que paga mais, que fica mais perto da minha casa. Então, o trabalhador ele deve usar essa ferramenta quando realmente ele está partindo para um outro emprego que seja melhor que esse anterior. Ele não deve usar essa ferramenta, ele não deve pedir demissão quando ele estiver saindo dessa empresa por conta de violação a direitos. E isso acaba sendo muito comum. O trabalhador ele acaba tendo direitos violados, fica descontente com o trabalho e vai lá e acaba pedindo demissão. Não, isso não expressa a sua vontade genuína. Para isso, existe um outro processo, uma outra ação que se chama rescisão indireta. Então, você deve levar, a minha recomendação àquelas pessoas que pensam em pedir demissão por conta de violações a direitos, é que não façam isso. Levem para um advogado trabalhista a situação, ele vai fazer uma análise da situação, porque nem tudo vai se converter em rescisão indireta. Mas algumas violações de direito, elas são sim consideradas pelo Poder Judiciário como uma falta grave da empresa e aí não seria um caso de pedido de demissão. O que seriam, por exemplo, enquadrado nessa questão da violação dos direitos, doutor Marcelo? Vamos lá. Nós temos... Qual é a obrigação principal da empresa? É pagar em dia. É cumprir todos os direitos e fazer os pagamentos em dia. Então, na medida que a empresa começa a atrasar o pagamento de salários de maneira reiterada, não adianta um dia também, um mês só de atraso não vai adiantar, mas havendo uma conduta reiterada no atraso de pagamento desses salários, é uma causa para a rescisão indireta. Outra causa para a rescisão indireta, o próprio fundo de garantia não sendo depositado, ele dá ao trabalhador o direito de colocar a culpa na empresa e exigir o pagamento de todas as parcelas trabalhistas. O próprio assédio moral, o ambiente de trabalho tóxico, o ambiente de trabalho nocivo, ele também pode ensejar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele dará o direito a esse trabalhador de buscar, numa ação judicial, o seguinte declaração do juiz. O juiz, ao final, vai dizer, olha, o responsável pela saída daquele trabalhador foi você, empresa. Portanto, você, empresa, terá que pagar todos os direitos, a multa de 40% do fundo, liberação do seguro-desemprego, liberação, o aviso prévio. Então, seria nesse sentido, a busca do trabalhador pela rescisão indireta e, consequentemente, o reconhecimento de todos os seus direitos. Mas fica uma dica, Gil. O que acontece? Isso é um processo judicial. E como o processo judicial pode demorar. Pode demorar. Não é automática esse pedido de rescisão indireta. Então, o trabalhador ele deve planejar a sua rescisão indireta, e isso é muito importante para que não haja uma lacuna sem pagamento de salário. De que forma é o programa? Bom, estou descontente, a empresa está atrasando o pagamento de salários, já procura outra, já começa a largar currículos, já procura outra empresa para colocação, recolocação. No momento que a outra empresa sinalizou com a possibilidade, esse é o momento de você entrar com a rescisão indireta. E você pode escolher na rescisão indireta se você pretende sair imediatamente ou continuar trabalhando. O senhor citou em relação ao tema da rescisão indireta duas situações. Uma que é o não recolhimento do fundo de garantia e a outra situação que seria assédio moral. Tá? O primeiro caso, o trabalhador consegue
ter informação de maneira fácil, online, provavelmente consegue ter um extrato do fundo de garantia, né? Então isso é uma comprovação consistente, né? Não refutável. A segunda, que é a questão ligada ao assédio, esse, pela sua experiência, é uma situação de comprovação mais complexa, doutor Marcelo? Diferentemente do que ocorre com a primeira situação, que ela é objetiva. Está lá o extrato, ali aparecem os depósitos, diante da inexistência desses depósitos é possível ingressar com uma ação de rescisão indireta. Agora, o assédio moral, infelizmente, ele não é tão explícito muitas vezes, né? E ele aprova, o ônus de provar a existência do assédio é do trabalhador, está lá no artigo 818.1 da CLT. Então, esse trabalhador ele também deve planejar a sua saída por conta de um assédio. De que forma? Reunindo provas. Reunindo provas. E no direito do trabalho, todas as provas não ilícitas são aceitas. Exemplo, mensagens de WhatsApp, são as testemunhas, e-mails enviados, reuniões eventualmente gravadas, a prova testemunhal também. Então, assim, há um arcabouço de provas que podem ser utilizadas para proveito desse trabalhador, já que o ônus da prova é do trabalhador, é ele que vai ter que se preocupar em reunir essas provas. Não adianta, infelizmente, a pessoa chega lá no escritório, olha, eu estou sendo vítima de assédio, e aí eu pergunto, tá, mas o que a gente pode levar para o juiz como prova desse assédio? Ah, pois então eu não tenho nada. Aí fica difícil, porque realmente a lei estabelece que o ônus da prova é da pessoa, do trabalhador. Então, deve haver sim um planejamento nessa hipótese de rescisão indireta, onde o trabalhador deve buscar reunir um número de provas, pode ser gravar conversas, filmar algum acontecimento. E também, Gil, agora falando, me lembrei de uma situação que o próprio advogado pode fazer buscas, porque normalmente um assediador, ele tem uma conduta reiterada com outros trabalhadores. Então, o que eu faço lá no escritório? Chega alguém alegando assédio, eu pego o CNPJ da empresa, coloco no sistema lá do Poder Judiciário, verifico os processos anteriores e se nos processos anteriores houver a mesma narrativa de assédio por parte do gerente X, a gente já pega esses processos anteriores e leva como prova, dizendo para o juiz, olha, já há um histórico, ele já é reincidente, um histórico de situações negativas de assédio aos trabalhadores por parte do representante X daquela empresa. Dr. Marcelo Armigliato, nós estamos tratando aqui com ele da temática que são as relações de saída, de desemprego, de justa causa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos aqui dando continuidade a essa temática. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesse início de ano, conforme comentamos na abertura do programa, estamos tratando de temas específicos que são abordados durante o ano anterior, tá certo? Nesse programa estamos recebendo aqui o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, que está nos ajudando a esclarecer o tema do fim das relações entre trabalhador e empregador. E no programa, antes do intervalo, o senhor comentou sobre a questão da demissão, tá, do pedido de demissão, e existe desde a reforma trabalhista uma nova situação que é a demissão de comum acordo. Como é que funciona isso? Quais são assim, os direitos que são preservados? O que o trabalhador perde, doutor Marcelo? Muito bem observado, Gil. A reforma trabalhista, lá em novembro de 2017, ela trouxe a figura da rescisão consensual do contrato de trabalho. Está lá no artigo 488.4a da CLT. Ela buscava substituir aquele, entre aspas, acordo de gaveta que existia, que a empresa não queria
pagar o valor total, aí pedir a devolução da multa do fundo de garantia para o trabalhador em troca do seguro-desemprego que aquele podia encaminhar. Então, aquilo era fraude e continua sendo fraude. Em substituição àquele acordo, o famoso acordo, então o legislador criou essa modalidade de rescisão consensual que diz que empregador e empregado podem encerrar o contrato de trabalho mediante acordo. Nessa situação, o trabalhador ele vai receber metade da sua multa de 40% do fundo, ou então ele vai receber metade, 20% do fundo de garantia, ele vai receber metade do seu aviso prévio proporcional, então se ele tinha direito a 30 dias, ele vai receber só 15 dias, ele vai liberar 80% do fundo de garantia e ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. E muita gente acha que vai sair com o seguro-desemprego, mas não. Nessa modalidade de rescisão consensual, não terá direito ao seguro-desemprego. E a única ressalva que eu faço também, Gil, que eu acho importante, é que, embora seja uma forma acordada de encerrar o contrato de trabalho, ninguém dá quitação para ninguém. Então, se aquele trabalhador saiu pela rescisão consensual e ele pretende questionar ainda futuros direitos, como ele não recebia insalubridade, ele não recebia corretamente as horas extras, não recebia as horas intervalares, ele poderá fazê-lo. O fato de você sair na modalidade de rescisão consensual não impedirá o trabalhador de exercer os seus direitos e buscar os seus direitos perante o Poder Judiciário. O senhor tratou aí com muita precisão da questão do pedido de demissão e, no caso, o outro extremo, quando há situação de justa causa. O que realmente, na prática e na sua experiência, justifica essa configuração de justa causa? Quais são, assim, os elementos que o empregador tem para dizer ao trabalhador ou à trabalhadora se você vai ser demitido por justa causa? Pois então, a previsão da justa causa está lá no artigo 482 da CLT. E ela rola lá nas suas alíneas seguintes, rola, por exemplo, o ato de improbidade, que seria um ato de desonestidade, a desídia do trabalhador, um ato de insubordinação, abandono de emprego. Então, ali tem uma série de situações, de condutas praticadas pelo trabalhador que podem ensejar, então, uma despedida por justa causa. Não querendo interromper, mas interrompendo, doutor Marcelo, o senhor citou uma situação que eu, como leigo, não sei qual é a interpretação. Desídio? Desídia. Desídia. Desídia do trabalhador. Desídio? É aquele trabalhador que ele acaba chegando atrasado, que ele não dá mais, digamos assim, a importância devida para o trabalho, ele não está mais nem aí, ele chega atrasado, ele não respeita mais as regras da empresa, ele pratica uma sequência de atos desidiosos. E isso pode ser também uma causa de despedida por justa causa. Sim. É evidente que esse rol que está lá no artigo 482 da CLT, ele possui ali situações de maior gravidade e menor gravidade. Então, a desídia ela seria considerada uma situação de menor gravidade. Seria o atraso, aquele cara que chega atrasado. Falta muito. Chega atrasado. Então, para essas situações de menor gravidade, a legislação impõe à empresa a observância de uma proporcionalidade e de uma graduação da pena. Primeiro, uma advertência. Chegou a primeira vez atrasado? Advertência verbal. Chegou a segundo dia atrasado? Uma advertência escrita. Terceiro dia, uma suspensão de 2 dias. Quarto dia, uma suspensão de 5 dias. Quinto dia chegou atrasado? Bom, aí já poderia ser aplicada uma justa causa. Por quê? É importante que a empresa use essa graduação para mostrar para o juiz que ela deu oportunidade para aquele trabalhador corrigir a sua conduta, que não foi algo desproporcional e arbitrário. Ela tentou recuperar, entre aspas, aquele trabalhador, porém sem sucesso. Mas nem todas as situações que envolvem uma justa causa, elas precisam dessa graduação. Nós tivemos no ano passado uma situação que foi filmada na portaria de um condomínio, 2 porteiros, um porteiro homem e uma porteira mulher.
E os dois discutiram e o porteiro, o homem, pegou um capacete e saiu batendo na cabeça da mulher. Para mim, isso é uma tentativa de homicídio, inclusive. E, obviamente, que situações que envolvem uma gravidade, eles exigem uma postura da empresa que também seja uma postura enérgica. E, nesse caso, obviamente, poderia ser despedido por justa causa, né? Sem observância das graduações, não preciso advertir previamente. Então, o que vai direcionar a graduação ou não da pena é a sua gravidade, né? Assim como nesse caso era um caso grave e enseja uma despedida direta, eu não posso despedir por justa causa um trabalhador que tenha atrasado no primeiro dia, um único dia, e despedi-lo por justa causa. Isso seria desproporcional. Há duas situações ainda que devem ser observadas pela empresa na justa causa. Primeiro é o imediatismo, como contraponto ao perdão tácito. Se aconteceu uma situação grave e eu permiti que ele trabalhasse normalmente depois, durante uma semana, e aí depois de uma semana eu pensei melhor e não, agora você vai ser despedido por justa causa, isso não existe. Houve um perdão tácito. E uma outra situação também que é um requisito para a justa causa é que não pode haver uma dupla penalidade pelo mesmo fato. E isso às vezes acontece. O trabalhador agride alguém e aí a empresa resolve suspendê-lo pelo prazo de 5 dias. E aí depois, ao final da suspensão, a despedida por justa causa. Não pode, está errado, vai ser anulada no Poder Judiciário. Se houve uma gravidade, já aplica a justa causa direto, a despedida direto. Não suspende antes, porque senão você estará incidindo nessa dupla penalidade que é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Antes de colocar um outro contexto, pelo que o senhor relatou, então, por exemplo, não existe aviso prévio para justa causa. Se está configurada a situação de justa causa, ele não vai suspender, ele vai direto exercer a configuração de justa causa. É isso, doutor Marcelo? Exatamente. O aviso prévio, entre aspas, seria a graduação da pena no caso de atraso. Sim. Olha, a advertência aqui, uma advertência oral, verbal, uma suspensão, esse seria, entre aspas, o aviso prévio. Mas diante de uma gravidade de algo que realmente uma agressão física entre trabalhadores, não tem aviso prévio nenhum. É chegar, aliás, tu já chega com um aviso prévio, já foi despedido por justa causa. E nesse novo mundo tecnológico, que todos os trabalhadores, independente de segmento social, usam a tecnologia, e nós estamos falando hoje na palma da mão, né? Quer dizer, tudo está na palma da mão. É possível configurar uma situação de justa causa quando, por exemplo, o trabalhador, o empregado posta lá na sua rede social, no Facebook, por exemplo, criticando a empresa, por exemplo, ele posta lá numa situação, ele colocou um atestado médico e postou que está na praia lá tomando banho de sol. Essas situações configuram a possibilidade da empresa exercer o direito de justa causa, doutor Marcelo? Sim, elas podem configurar, sim. Como tu bem falaste, Gil, hoje em dia o celular é uma parte do corpo, né? Muitas vezes a gente passa o dia inteiro conectado com o celular, nas redes sociais e até mesmo para o próprio trabalho. Há uma hiperconexão das pessoas e elas acabam se manifestando através dessas redes sociais. O que nós governamos, entre aspas, é o nosso pensamento. Na medida que nós externamos o nosso pensamento numa rede social, isso poderá nos trazer consequências, sim. E aí eu lembro de um caso que nós tivemos na Copa do Mundo da Rússia, de alguns rapazes que se reuniram, e um deles era empregado da Latam, e estavam de férias, veja bem, para gravar um vídeo de conteúdo machista, aproveitando-se da ingenuidade, uma pessoa que não compreendia o nosso idioma, e fizeram com que aquela moça falasse palavras de baixo calão. Enfim, tão logo a Latam tomou conhecimento desse vídeo, que acabou viralizando nas redes sociais, ela aplicou o seu código de conduta, código de ética, e despediu aquele trabalhador por justa causa, mesmo estando ele em férias, um período de férias na Copa do Mundo. Então veja que situação.
Hoje nós temos, mais do que nunca, esse dever de observar as regras sociais, as regras éticas de conduta, porque nós estamos sendo constantemente vigiados, essa que é a verdade. Então, respondendo à tua pergunta, cuidado, as redes sociais elas podem sim ser usadas para advertir alguém que falou mal da empresa, alguém que falou mal do empregador, alguém que cometeu algum crime de racismo, por exemplo. Então, tudo isso poderá trazer sim consequências para o seu contrato de trabalho. Realmente esse novo mundo aí daria uma nova edição temática, né, doutor Marcelo? Muito obrigado pela sua participação e a sua colaboração com esclarecimentos importantes aí num tema tão caro para os trabalhadores e trabalhadoras que assistem o nosso Consumidor em Pauta, que fica por aqui. Até a próxima edição.